Jake Morrison estava limpando o chão do hangar quando sua filha Emma veio correndo da sala de descanso. Papai, tem uma moça elegante gritando com as pessoas. O menino de 7 anos parecia preocupado. Jake deixou o esfregão de lado e encontrou Victoria Stratford, a bilionária proprietária da Stratford Aviation, repreendendo os engenheiros por prazos perdidos. Com licença, senhora, sou a zeladora noturna. Precisa de alguma coisa ou devo voltar mais tarde? Victoria virou a cabeça bruscamente para ele. Seu olhar de desprezo percorreu seu uniforme de zelador, sua aparência de classe trabalhadora. Quem é você para interromper minha reunião? Ela exigiu. Saia. E diga ao responsável pela manutenção que os banheiros são nojentos. Se sua equipe de limpeza não consegue manter uma higiene básica, eu encontrarei profissionais que consigam. Jake controlou sua raiva. Com todo respeito, sou a única zeladora de toda esta instalação. Faço o meu melhor com tempo e recursos limitados. Se tiver preocupações específicas, eu apreciaria uma comunicação profissional em vez de insultos. O rosto de Victoria corou. Como você ousa falar comigo desse jeito? Eu sou dona desta empresa. Saia antes que eu mande você ser demitido por insubordinação. Emma correu para o lado do pai, com lágrimas nos olhos. Por favor, não demita meu pai. Ele trabalha tanto. Ele é o melhor pai e isso não é justo. Victoria estava prestes a responder quando notou algo que a fez congelar. A manga arregaçada de Jake revelou uma tatuagem militar distinta. Espere, sua voz mudou completamente. Você fazia parte da equipe 7 da Força Delta? Leste Europeu, 2010. A expressão de Jake mudou para uma cautela defensiva. Sim. Por quê? Victoria pegou o celular com as mãos trêmulas e mostrou a ele uma foto de 15 anos atrás de um soldado carregando civis de um prédio em chamas. A tatuagem era claramente visível. É você, ela sussurrou. Você salvou minha vida daquele ataque terrorista em Praga. Estou tentando identificá-lo há 15 anos. O zelador que ela acabará de ameaçar demitir era o herói que a resgatara dos terroristas. E tudo estava prestes a mudar. Jake Morrison estava limpando o chão do hangar da Stratford Aviation, a empresa aeroespacial privada de propriedade da herdeira bilionária Victoria Stratford, quando sua filha de 7 anos, Emma, saiu correndo da pequena sala de descanso onde estava fazendo o dever de casa enquanto esperava o turno do pai terminar para que pudessem caminhar juntos para casa, para seu pequeno apartamento no bairro da classe trabalhadora, a 5 quilômetros da instalação onde Jake trabalhava como zelador noturno, ganhando apenas o suficiente para pagar o aluguel, as compras de supermercado e um mimo ocasional para Emma, que merecia muito mais do que a existência de pobreza que era tudo que Jake podia proporcionar como pai solteiro, sem educação universitária e sem perspectivas de carreira além de cargos de trabalho braçal que pagavam salário mínimo. Papai, tem uma moça elegante gritando com as pessoas no escritório e ela parece muito brava. Relatou Emma com uma expressão preocupada que sugeria que ela estava preocupada com a possibilidade de seu pai estar em apuros, apesar de seus cuidadosos esforços para se manter invisível e inofensivo aos executivos e engenheiros que trabalhavam na instalação e que mal reconheciam a existência de funcionários da limpeza que limpavam seus escritórios e mantinham seus equipamentos depois do expediente, quando as pessoas importantes já tinham ido para casa para suas vidas confortáveis. Fique aqui e continue fazendo sua lição de casa, querida. Eu vou ver o que está acontecendo, instruiu Jake enquanto deixava seu esfregão de lado e caminhava em direção aos escritórios administrativos, onde ele podia de fato ouvir a voz alterada de uma mulher repreendendo alguém por trabalho abaixo do padrão, prazos perdidos ou alguma outra falha que tivesse provocado seu descontentamento. Com licença, senhora, sou zelador noturno e preciso saber se a senhora precisa de alguma coisa ou se devo voltar mais tarde para limpar esta área, disse Jake educadamente, parado na porta da sala de conferências onde Victoria Stratford, que ele reconheceu dos boletins informativos da empresa e da cobertura jornalística local sobre seus empreendimentos comerciais e atividades filantrópicas, dava uma palestra a 2 engenheiros sobre o fracasso em atender às especificações do protótipo que ela havia encomendado para o projeto de uma nova aeronave. Quem é a senhora e por que está interrompendo minha reunião? Victoria perguntou com um olhar de desprezo para o uniforme de zelador de Jake e para sua aparência operária, que o identificava como alguém muito abaixo de sua posição social e alguém que não tinha o direito de se intrometer em conversas sobre questões técnicas que estavam além de sua compreensão. Sou Jake Morrison, o zelador designado para este prédio,
e estava verificando se a senhora precisava de alguma coisa ou se eu deveria adiar a limpeza até o término da reunião, repetiu Jake pacientemente, apesar do tom desdenhoso. Não preciso de nada do zelador, a não ser que você vá embora e volte depois que eu terminar aqui, Vitória retrucou. E já que está aqui, pode dizer a quem quer que seja o responsável pela manutenção deste estabelecimento que os banheiros são nojentos e que eu espero padrões de limpeza muito mais altos, considerando os preços exorbitantes que pago por este estabelecimento. Se a sua equipe de limpeza não consegue manter os padrões básicos de higiene, então eu vou contratar profissionais que façam o trabalho direito, em vez de contratar funcionários incompetentes que aparentemente nem conseguem manter os banheiros limpos. A crítica severa que ela fez ao trabalho de Jake e a ameaça de substituir a equipe de limpeza por terceirizados constituíram tanto uma avaliação injusta da limpeza da unidade, que Jake mantinha meticulosamente, apesar de ser o único funcionário responsável pela limpeza de todo o enorme hangar e complexo de escritórios, quanto uma rejeição insensível à dignidade de Jake e aos seus esforços para sustentar a filha por meio de um trabalho honesto e árduo, que merecia respeito em vez de desprezo. Com todo respeito, senhora, sou o único funcionário responsável pela limpeza de toda esta unidade e faço o meu melhor para manter os padrões de limpeza com o tempo e os recursos limitados disponíveis, respondeu Jake com uma voz controlada que escondia sua raiva por ter sido humilhado publicamente. Se tiver preocupações específicas sobre qualquer área, terei prazer em abordá-las, mas agradeceria se pudesse comunicar essas preocupações profissionalmente, em vez de insultar a minha competência ou ameaçar o meu emprego. A resposta assertiva dele surpreendeu Vitória, que não estava acostumada a ver funcionários se defendendo ou contestando as suas críticas, e o seu rosto ficou vermelho de raiva pelo que ela percebeu como insubordinação de um funcionário que deveria aceitar o seu feedback sem objeções. Como ousa falar comigo desse jeito? Vitória sibilou enquanto se aproximava de Jake com uma linguagem corporal ameaçadora. Sou dona desta empresa e tenho todo o direito de criticar o trabalho de funcionários que não atendem aos meus padrões. Se você não gosta que digam que seu trabalho é abaixo do padrão, talvez devesse procurar outro emprego onde a mediocridade seja aceitável. Agora, saia da minha frente antes que eu chame a segurança para te remover e antes que eu fale com o RH sobre a possibilidade de demiti-lo por insubordinação. A hostilidade crescente dela criou uma situação tensa em que Jake teve que escolher entre recuar para preservar seu emprego ou continuar defendendo sua dignidade, apesar do risco real de Vitória cumprir sua ameaça de demiti-lo. E Emma, que havia seguido o pai até a sala de conferências, apesar de suas instruções para permanecer na sala de descanso, testemunhou todo o confronto da porta com olhos arregalados e assustados, que comunicavam seu medo de perder a renda da qual dependiam para sobreviver. Por favor, não demita meu pai, gritou Emma com a voz embargada enquanto corria para o lado de Jake e apertava sua mão. Ele trabalha muito duro limpando este lugar sozinho todas as noites e sempre se certifica de que tudo esteja perfeito, mesmo quando está muito cansado. Ele é o melhor pai e o melhor funcionário, e não é justo você ser má com ele só porque ele é zelador em vez de uma pessoa elegante como você. Sua defesa infantil do pai foi, ao mesmo tempo, comovente e uma intervenção inadequada em conflitos no ambiente de trabalho, mas sua defesa apaixonada revelou o vínculo estreito entre pai e filha e o impacto que as ameaças de Vitória estavam tendo sobre uma criança vulnerável que já havia vivenciado muita instabilidade e perda em sua jovem vida. A expressão de Vitória mudou de raiva para algo mais complexo enquanto ela olhava para o rosto choroso de Emma e para a postura protetora de Jake enquanto ele puxava a filha para mais perto, preparando-se para se desculpar por seu desabafo e para tirá-los da situação antes que ela se agravasse ainda mais. Sinto muito pela interrupção da minha filha. Ela não deveria ter falado com você daquele jeito, começou Jake. Vamos sair agora e eu vou garantir que os banheiros estejam limpos para você antes do final do meu turno esta noite. Ele começou a se virar com Emma ainda segurando sua mão quando Vitória notou algo que a fez congelar ao reconhecê-lo. Uma distinta tatuagem militar visível no antebraço de Jake, abaixo da manga arregaçada, uma tatuagem que o identificava como membro da unidade de operações especiais de elite que salvara a vida de Vitória 15 anos antes, durante um ataque terrorista em uma recepção diplomática no leste europeu, onde ela representava a empresa aeroespacial de seu pai em negociações com autoridades governamentais estrangeiras. Espere, essa tatuagem, Vitória gritou bruscamente. Você fez parte da equipe 7 da Força Delta, enviada ao leste europeu em 2010. Sua pergunta foi feita com uma urgência que transformou todo o seu comportamento de empregador desdenhoso em alguém buscando a confirmação de uma conexão que ela achava que reconhecia.
E a linguagem corporal de Jake mudou para uma cautela defensiva enquanto ele processava as implicações de Vitória reconhecer sua tatuagem de serviço militar e potencialmente saber sobre operações confidenciais das quais ele havia participado durante seu tempo nas forças especiais antes de sua dispensa honrosa. Após ferimentos de combate que encerraram sua carreira militar. Sim, eu fazia parte daquela unidade, confirmou Jake cautelosamente, enquanto se perguntava como Vitória sabia sobre o destacamento específico da Força Delta quando essas operações eram sigilosas e quando um executivo aeroespacial civil não deveria ter conhecimento de missões militares de operações especiais. Por que você está perguntando sobre o meu serviço militar? Sua pergunta foi respondida quando Vitória sacou o celular e lhe mostrou uma fotografia de 2010 mostrando uma versão muito mais jovem dela sendo carregada de um prédio em chamas por um soldado das operações especiais cujo rosto estava parcialmente obscurecido pelo equipamento tático, mas cuja tatuagem característica era claramente visível no antebraço na fotografia. É você, não é? Perguntou Vitória com a voz agora desprovida do desprezo anterior e preenchida com um reconhecimento crescente. Você foi um dos soldados que resgataram a mim e a outros 7 civis daquele ataque terrorista em Praga. Carrego esta foto há 15 anos tentando identificar os homens que salvaram minha vida para poder agradecê-los devidamente, mas os militares não divulgaram seus nomes devido a questões de segurança operacional e a resolução da fotografia não era boa o suficiente para que o reconhecimento facial funcionasse de forma confiável. A revelação de que Jake havia salvado a vida de Vitória durante o serviço militar criou uma reversão extraordinária na dinâmica de poder entre eles e na percepção de Vitória sobre quem Jake era e por que ele merecia o respeito que ela havia negado, considerando-o apenas um zelador incompetente e indigno de cortesia profissional. Eu fazia parte da equipe que resgatou você e os outros civis daquele ataque, confirmou Jake, enquanto suas próprias memórias daquela operação caótica voltavam à tona, memórias de fumaça, tiros e civis gritando presos no prédio que os terroristas incendiaram após fazerem reféns durante o que deveria ter sido um evento diplomático seguro. Estou feliz que você tenha sobrevivido e feliz que a operação tenha sido bem-sucedida, mas isso foi há muito tempo e não muda a situação atual, em que sou zelador na sua empresa e você criticava meu desempenho profissional. Você não me deve nada por fazer meu trabalho como soldado, e não espero tratamento especial porque, por acaso, fiz parte da equipe que o resgatou há 15 anos. Sua tentativa de manter limites entre o serviço militar anterior e o emprego atual refletia tanto seu orgulho por não querer se aproveitar de seu status de veterano para obter tratamento favorável quanto sua avaliação realista de que suas ações heroicas no passado não lhe davam direito à segurança no emprego ou à proteção contra críticas legítimas no local de trabalho no presente. Não seja ridículo, você salvou minha vida e eu lhe devo tudo, protestou Vitória, enquanto lágrimas começavam a se formar em seus olhos enquanto processava a conexão entre o herói de sua experiência mais traumática e o zelador que ela acabará de humilhar na frente de sua filha pequena. E eu acabei de passar 10 minutos insultando você, ameaçando demiti-lo e tratando-o como se fosse um funcionário inútil, quando na verdade você é alguém que arriscou a vida para salvar a minha e que merece gratidão e respeito em vez de desprezo. Sinto muito, Jake, sinto muito pela forma como tratei agora e sinto muito que, de alguma forma, você tenha acabado trabalhando como zelador na minha empresa quando deveria ser homenageado como herói e receber oportunidades dignas de seu serviço e sacrifício. Seu pedido de desculpas era uma expressão genuína de remorso. Mas também era complicado pelas premissas de classe e pela mentalidade salvadora que revelava. Vitória parecia acreditar que o heroísmo militar de Jake significava que ele merecia um emprego melhor do que o de zelador, em vez de reconhecer que todo o trabalho merecia respeito e que seu emprego atual não diminuía seu valor ou suas contribuições passadas, independentemente de ela saber pessoalmente sobre seu serviço militar. Agradeço seu pedido de desculpas, mas preciso que entenda que não estou trabalhando como zelador porque acabei aqui por algum tipo de erro ou porque não consegui realizar algo melhor, corrigiu Jake gentilmente, enquanto Emma ouvia a conversa com crescente compreensão de que seu pai tinha história e realizações que ela desconhecia. Trabalho aqui porque é um trabalho honesto que me permite sustentar minha filha e estar presente para ela depois da escola e nos fins de semana, sem a rotina de deslocamentos e o estresse de combate que acompanham minha carreira militar. Deixei as operações especiais depois de ser ferido no Afeganistão e depois de perceber que Emma precisava de um pai vivo e presente, em vez de um pai constantemente destacado ou que poderia voltar para casa em um caixão coberto pela bandeira. Portanto, este trabalho não é um fracasso ou algo para se lamentar, é a escolha que fiz de priorizar minha filha em detrimento da progressão na carreira, do status social ou de qualquer outra consideração que pareça menos importante do que estar presente para ela enquanto ela cresce. A reformulação do emprego como uma escolha deliberada, em vez de um resultado infeliz,
Desafiou as suposições de Vitória sobre a relação entre prestígio ocupacional e valor humano, e a forçou a reconhecer que seu tratamento desdenhoso aos funcionários da limpeza refletia seus próprios valores problemáticos, e não qualquer avaliação objetiva das contribuições ou da dignidade desses funcionários. O encontro de Vitória com Jake levou a uma profunda análise do tratamento que ela dispensava aos funcionários em toda a empresa e dos preconceitos de classe que moldavam seu comportamento em relação aos prestadores de serviço e a outros que ela considerava menos importantes do que os engenheiros e executivos com quem trabalhava diretamente. Quero me desculpar publicamente pelo meu comportamento em relação a Jake Morrison e reconhecer que tenho tratado a equipe de limpeza e outros prestadores de serviço com desrespeito, o que reflete minhas próprias falhas de caráter, em vez de qualquer coisa sobre a qualidade do trabalho deles ou seu valor como seres humanos. Anunciou Vitória durante uma reunião geral da empresa que convocou na semana seguinte ao seu confronto com Jake. Jake é um veterano militar que salvou minha vida durante um ataque terrorista há 15 anos, mas não é por isso que ele merece respeito. Ele merece respeito porque é uma pessoa que faz um trabalho honesto e porque suas contribuições para esta empresa são tão importantes quanto o trabalho de engenharia ou a tomada de decisões executivas que tradicionalmente valorizo mais. Estou implementando mudanças imediatas em nossa estrutura de remuneração e na cultura do nosso ambiente de trabalho para garantir que todos os funcionários sejam tratados com dignidade e recebam salários que reflitam o verdadeiro valor de seu trabalho, em vez de hierarquias arbitrárias baseadas em credenciais educacionais ou categorias ocupacionais. Seu reconhecimento público de seus preconceitos e seu compromisso com mudanças estruturais foram passos para abordar problemas sistêmicos, mas Jake permaneceu cético sobre se a transformação pessoal de Vitória se traduziria em melhorias significativas para os funcionários da classe trabalhadora em toda a empresa ou se suas reformas seriam gestos superficiais que não abordariam questões subjacentes de poder e desigualdade. Vitória, eu aprecio o que você está tentando fazer, mas quero deixar claro que não quero ser considerado um zelador excepcional que merece um tratamento melhor por causa do meu serviço militar, disse Jake a ela durante uma reunião privada que ela solicitou para discutir mudanças salariais e possíveis promoções. O que eu quero é que todos os funcionários de limpeza, manutenção e serviço sejam tratados com o mesmo respeito e recebam o mesmo salário digno, independentemente de terem salvado sua vida ou de terem passado os impressionantes que você descobriu acidentalmente. O problema não é que você me tratou mal antes de saber sobre o meu serviço militar, o problema é que você achou aceitável tratar qualquer trabalhador dessa forma com base em suposições sobre seu valor derivadas de seu cargo e não de sua humanidade. A crítica dele levou Vitória a ir além da solução individual em direção à mudança sistêmica. E ela respondeu trabalhando com Jake e outros funcionários da classe trabalhadora para reformular as estruturas de remuneração e as políticas do local de trabalho que sistematicamente subestimavam o trabalho em serviço e criavam hierarquias que tratavam alguns funcionários como descartáveis, enquanto outros recebiam respeito e recursos independentemente de suas contribuições reais. Emma, por sua vez, soube do serviço militar de seu pai e dos motivos que o levaram a deixar as operações especiais para se concentrar na paternidade, revelações que mudaram sua compreensão das circunstâncias familiares e dos sacrifícios que Jake havia feito para estar presente em sua infância. Papai, você está triste por ter deixado o exército para cuidar de mim? Perguntou Emma durante uma conversa sobre o passado de Jake. Você gostaria de continuar sendo soldado em vez de zelador para poder fazer coisas importantes em vez de apenas limpar prédios? Sua pergunta refletia sua internalização de hierarquias sociais que valorizavam alguns trabalhos em detrimento de outros e que sugeriam que a paternidade e a responsabilidade de Jake com a guarda eram menos importantes do que seu serviço militar. Emma, ser seu pai é a coisa mais importante que já fiz, e cuidar de você é mais valioso do que qualquer operação militar da qual participei, Jake assegurou-lhe, ajoelhando-se na altura dos seus olhos. Não me arrependo de ter deixado as operações especiais e não acho que ser zelador seja menos importante do que ser soldado. São apenas tipos diferentes de trabalho que contribuem para tornar o mundo melhor, cada um à sua maneira. Eu limpo prédios para que as pessoas tenham lugares seguros e saudáveis para trabalhar, assim como protegi pessoas de terroristas quando estava no exército. Ambos os trabalhos importam, e nenhum é mais importante do que o outro, mesmo que a sociedade possa dizer que os soldados são heróis, enquanto os zeladores são invisíveis. A verdadeira medida da importância não é o cargo, é se você está fazendo seu trabalho com integridade e se está tratando as pessoas com gentileza e respeito, independentemente de sua posição ou status. Jake havia passado do trabalho de zeladoria para a função de gerente de instalações na Stratford Aviation, onde supervisionava as operações e defendia o tratamento justo de todos os funcionários,
enquanto Vitória se tornará uma defensora comprometida dos direitos dos trabalhadores e de práticas empresariais que valorizavam a dignidade humana acima da maximização dos lucros. Seu pai mudou minha empresa e minha vida, forçando-me a confrontar meus preconceitos e me mostrando que o verdadeiro caráter não se resume a credenciais ou realizações, mas sim a como você trata pessoas que não podem fazer nada por você, disse Vitória a Emma, agora com 12 anos, durante a comemoração do 5º aniversário da promoção de seu pai à gerência. Eu achava que era uma empresária de sucesso porque tinha ganhado dinheiro e construído a empresa, mas não tive sucesso nas áreas que realmente importam até que seu pai me ensinou a valorizar as pessoas pelo que elas são, e não pelo que podem fazer por mim. Essa é a lição que estou tentando ensinar aos meus filhos agora e é o princípio que estou tentando incorporar em todos os aspectos do funcionamento desta empresa. Seu reconhecimento da influência de Jake foi um reconhecimento sincero da transformação que começou com um encontro humilhante na sala de conferências e que evoluiu para uma amizade genuína entre um ex-soldado que virou zelador e uma herdeira bilionária que aprenderam que salvar a vida de alguém criava conexão, mas que respeitar sua humanidade exigia um compromisso contínuo com a igualdade e a dignidade que transcendia a gratidão pelo heroísmo passado.